Última parte deste programa e é hora da rúbrica. E já temos na nossa companhia o Jorge Ribeiro da Silva. Olá, Jorge, bem Olá, disposto? Fátima, muito bom dia, bem disposto. Queria dizer-te, mais uma vez, obrigado pelo convite e 15 dias depois da minha presença aqui no teu programa, registar que tens tido entrevistas absolutamente deliciosas, com Muito pessoas obrigada. fantásticas. Sem dúvida. E começo a receber, mesmo na rua, muita gente que me fala no Alfatinha, portanto é uma marca que está a ficar presente na vida, no Das dia-a-dia pessoas. das pessoas. Muitos parabéns por Fogo. isso. Isso é muito bom de se ouvir e eu fico mesmo muito feliz. Realmente as pessoas têm-nos abordado e é fantástico ouvir todo o feedback em volta deste programa. É bom sinal, é sinal que estamos a trabalhar bem e estamos a chegar até aí em casa, que é o mais importante, e é para isso que cá estamos. Sim, sim. Bem, tens recebido muitas opiniões, mas também recebeste dúvidas sobre o programa anterior, Exatamente. que nos queres trazer aqui hoje. Sim, eu recebi várias sugestões de temas, é verdade. Temas mais do dia-a-dia da vida das pessoas e esclarecimentos. Recebi alguns e-mails a perguntar como é que funciona isto ou aquilo, e eu compartimentei em 3, Muito bem. para que, na sua maioria, eram perguntas semelhantes e deu para juntar um bocado os temas, e aprofundar um bocadinho mais aquilo que ficou do programa anterior. Eu no programa anterior falei sobre o divórcio e uma das perguntas que me foram dirigidas através do e-mail foi o custo. Quanto é que custa? Um advogado para Não, quanto é que custa o divórcio na sua totalidade. Exatamente. Há diferenças. Por exemplo, se for por mútuo consentimento na conservatória, é pago com a entrada do requerimento e custa aproximadamente 290 euros. Se for no tribunal, o tal divórcio sem o consentimento do outro cônjuge custa 306 euros. Qual é a diferença? É que na conservatória é pago logo no início, logo que o processo dá entrada. No tribunal há uma dispensa de pagamento prévio e depois no final, com a conversão do divórcio de passar de sem consentimento do outro cônjuge, que antigamente, para as pessoas se recordarem, era o chamado divórcio litigioso, é pago no final. Portanto, no final são notificados da conta de custas, da guia para o pagamento de 306 euros e se as pessoas não tiverem possibilidades, podem requerer o pagamento de prestações. Há essa possibilidade. E este é o único valor que se paga no processo do divórcio? Do divórcio propriamente dito, sim. É o único valor. E é fixo e é estabelecido pelo Estado, tanto para um como para o outro. Depois, claro que está, que há, por exemplo, os honorários do advogado. Sim, mas isso é à parte, depende de cada pessoa, não é? Exatamente. Se há apoio judiciário ou não, porque isso já depende dos rendimentos das pessoas, mas para valores como aqueles que são praticados na conservatória é preciso ter uns rendimentos muito baixos para que a Segurança Social conceda o apoio judiciário, e se houver apoio judiciário é que já não há lugar a qualquer tipo de pagamento, nem no momento inicial, nem no momento final, consoante seja na conservatória ou no tribunal. Outra das questões que me deixaram e que tem a ver também com o processo de divórcio, tem a ver com a questão da partilha dos bens do casal. Como é que se processa? É assim, pode haver acordo quanto à partilha dos bens e na conservatória é feito o divórcio com partilha e aí o custo, aproveito também para falar do custo, já é ligeiramente superior, já são cerca de 625 euros. E recessam as relações pessoais entre o Sr. A e a Sra. B. O Sr. A e a Sra. B vão ser uma presença constante neste espaço. Aqui nesta rua. E tanto a relação patrimonial e os bens comuns do casal são partilhados por acordo e cessam ali todas as relações entre as pessoas. O que é mais comum
as pessoas divorciam-se, juntam uma relação de bens comuns e não optam por fazer de imediata partilha. Isto é normalmente a situação mais comum porque as pessoas tendem a preferir resolver primeiro a questão pessoal, a questão da relação, e só posteriormente a questão dos bens. A questão dos bens, normalmente quando os ânimos já estão menos quentes, e tentam tratar da questão da partilha dos bens comuns. E é o ideal, é o aconselhável. É o ideal. Porque, para não haver mistura de sentimentos, de frustrações. Exatamente, para arrefecer um bocadinho a questão da questão emocional, vamos chamar assim. Que independentemente das pessoas estarem de acordo em terminar a relação pessoal com o divórcio, estar de acordo em relação na divisão de bens e há sempre animosidade, maior ou menor, há sempre, e é um momento marcante na vida das pessoas. Também a ver com rendimentos, foi-me questionado como é que intervém o Fundo de Garantia dos Alimentos. Se estás recordada, naquela parte da pensão de alimentos ao filho, porque Sim. A pensão de alimentos não é um direito do pai ou da mãe que ficam com a guarda do menor, mas sim é um direito do menor. Se o pai ou a mãe que não tem a guarda não tem possibilidades por uma questão de desemprego ou por uma questão de rendimentos, chamemos assim, baixos, e há um incidente de incumprimento no tribunal, o tribunal com a Segurança Social, analisado os rendimentos e os bens e as situações em concreto, porque às vezes uma pessoa está bem, mas de repente pode acontecer de um momento para o outro, sim. E cada vez mais, infelizmente. E cada vez mais. De um momento para o outro pode-se perder o emprego e o rendimento, e aí há uma impossibilidade superveniente de cumprir com a pensão de alimentos. Havendo uma avaliação por parte da Segurança Social aos rendimentos, a criança ficou com a mãe, com a senhora B. O senhor A deixou de cumprir por impossibilidade. É avaliada a situação patrimonial do senhor A, a questão do desemprego, se tem bens, se não tem, e também da senhora B, que é a mãe. Se tem possibilidade de por si só garantir o sustento e o superior interesse do menor, ou se é necessário um complemento que substitua a prestação de alimentos a liquidar pelo... Mas se a senhora B tiver essa possibilidade de garantir o sustento do menor, isso acaba por ser injusto, não é? Sim, nesses casos o Fundo de Garantia não intervém. Pois. Não intervém. E isso é um apontamento interessante que levantas, porque imagina que é concedido hoje e a intervenção do fundo é avaliada ano a ano. Imagina que durante esse ano ou o pai começa a ter novamente emprego e rendimentos, ou a mãe também aumenta os rendimentos e já não é necessário. Nesse ano, quando é reavaliada a situação do A e do B, cessa a intervenção do Fundo de Garantia. Portanto, até à maioridade é uma situação que é reavaliada ano a ano, precisamente para não haver esses, chamemos, abusos, e portanto não há a questão, não se coloca a questão da pessoa receber duas vezes. Muito bem, Jorge. O outro tema que nos trazes hoje, para além destas dúvidas que tiramos aqui aos espectadores, é as cobranças de dívidas legais e ilegais. É verdade. Se calhar eu vou começar pelas legais para depois alertar para as ilegais. Imagina que o Sr. A ou a sua empresa tem um crédito sobre o Sr. B ou a empresa do Sr. B. Procuram um advogado e há um procedimento simplificado de cobrança de dívidas que se chama injunção, que é um formulário em que é preenchido os dados da empresa credora e do devedor. É fundamentada a origem do crédito ou da dívida, um fornecimento de bens, de uma prestação de serviços, um contrato que se mostra por cumprir,
E, dada a entrada a esse processo simplificado de cobrança, vamos chamar assim por facilidade, não corre no tribunal, na primeira sede, é no Balcão Nacional das Injunções. O devedor é notificado, é citado para o processo e, naqueles 15 dias que dispõe para contestar, pode chegar a acordo com o credor e o credor desistir do processo. Caso não haja esse acordo e houver uma contestação, Avança o processo avança, já assim já é distribuído ao tribunal e depois segue um procedimento como se fosse um processo normal no tribunal. Sim. Se a parte que recebe a notificação nada diz, aquele requerimento inicial vale como, chamemos assim por facilidade também, sentença, e o credor, o Sr. A ou a sua empresa, podem executar o património do Sr. B, que não contestou. Mas a questão, isso são as chamadas cobranças simplificadas ao abrigo da lei. O que acontece muitas vezes, e creio que todos os advogados já se viram confrontados com situações desta natureza, é o Sr. C ir ao escritório do advogado para reunir porque recebeu uma carta, recebeu um telefonema, recebeu um SMS, recebeu um e-mail de uma entidade que desconhece, a dizer que aquela pessoa tem uma dívida de 500 euros ou 600 euros. E o que normalmente os advogados são confrontados é com a questão de: eu nunca contratei com a empresa de telecomunicações A, eu nunca tive um cartão de crédito do banco B, eu não conheço a instituição financeira C, eu não sei o que isto é. E depois dá-se o caso de essas empresas de cobrança, eu não passa publicidade, se receberem uma carta, um e-mail, uma SMS ou um telefonema tipo de uma Introjustícia ou de uma EFEST ou White Star, etc. São empresas que são específicas para cobrança desse tipo de dívidas. Ou seja, que são empresas que são contratadas por outra entidade qualquer, outra Sim. empresa, para fazer esse mesmo trabalho. Sim, esse trabalho. O que é que acontece? Essas empresas compram listas de dívidas e muitas vezes as pessoas questionam como é que aquela empresa tem o nosso número de telefone, tem o nosso e-mail, tem esses dados. Essas informações. Às vezes acontece porque as pessoas, num concurso qualquer, à porta de um hipermercado, preenchem os formulários e dão os dados. Sabe-se lá como depois esses dados chegam às mãos dessas empresas. E a questão da ilegalidade versa sobretudo pelo seguinte: primeiro, porque as pessoas não conhecem, não sabem quem é aquela empresa. Depois, têm uma forma agressiva de cobrança. Por exemplo, ao passo que numa cobrança lícita, numa execução, há horários, não se fazem, por exemplo, penhoras ao fim de semana ou aos feriados, essas empresas não se coíbem de ligar, ao fim de semana, ao feriado, de manhã à noite, de uma forma bastante agressiva e insistente. Portanto, o conselho que eu dou às pessoas é, quando recebem essas cartas ou essas chamadas, procurem um advogado, para o advogado entrar em contacto com essas empresas para ver a que título é que existe aquela forma, aquela interpelação para o pagamento. Porque pode acontecer uma de duas coisas. Primeiro, realmente a empresa, o Sr. C, nunca contratou com aquela empresa, portanto... E ser uma fraude? Ou, por outro lado, podemos estar a falar de dívidas em que a pessoa já não se recorda por ter 10, 15 anos, as dívidas estão prescritas, portanto já não há o dever de cumprir, uma vez que já passou o tempo legal admissível para que essa dívida seja cobrada, portanto há o direito de não pagar, conferido pela lei, mas que
essas empresas não olham a isso. Portanto, imagina uma dívida. Portanto, a partir do momento em que essa dívida está nessa empresa, é provavelmente porque já passou o tempo legal. Muito provavelmente. Ou seja, daí a tarefa deles serem insistentes, serem agressivos. Ameaçadores. Porque a empresa comprou essas dívidas todas e tem, obviamente, que recolher o dinheiro. Mas legalmente esse valor, então... Esse valor pode não ser exigível, mas é isso que eles não olham. E Pois. muitas vezes assustam as pessoas e as pessoas, pelo desgaste, acabam por pagar. Mas imagina, por exemplo, um cartão de crédito ou um serviço de telecomunicações com 10 ou 15 anos. As pessoas já não se recordam. Já passou o prazo para poder ser exigido o pagamento. Sim. A dívida está prescrita. E as pessoas devem então procurar ajuda para que não serem forçadas a pagar uma coisa que não é devida, ou que já não é devida porque passou o tempo. É o alerta que eu deixo. Por experiência própria, posso dizer que sempre que essas empresas são contactadas por advogado, tende a baixar o grau de pressão. Muitas vezes depois desistem de ligar. Muito E bem. de incomodar as pessoas. Imagina muito que é um domingo à noite E eles ligam. eles ligam. Não se coibem de incomodar as pessoas nessas horas. Foi muito esclarecedora Obrigado. esta rúbrica. Muito obrigada, Jorge. Com certeza que os nossos espectadores também gostaram. E já sabem, se tiverem dúvidas, se quiserem que algum tema seja abordado aqui na rúbrica pelo Jorge Ribeiro da Silva ou também por outros comentadores, podem sempre enviar essas mesmas questões para produção@novumcanal.pt ou para o geral@novumcanal.pt. Depois é Vou tudo levantar o reencaminhado. véu do próximo, que vou falar sobre o despedimento e admissão no contrato de Portanto, trabalho. se tiver dúvidas sobre este próximo tema aqui do Jorge Ribeiro da Silva, podem enviá-las por e-mail, que o Jorge irá com certeza esclarecê-las aqui. Certamente. Muito obrigada mais uma Muito vez. obrigado, Fátima.